A paz do Senhor Jesus, gente, bom dia, bom dia. Quero agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, né? Louvado seja Deus. Hoje atrasamos um pouquinho, né? Agora já são 8 horas. Ontem eu fiquei até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã costurando, até as 3 acordado mais ou menos, quase 3 horas. Então, acaba que hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, 8 horas. Então, eu quero agradecer a Deus primeiramente, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, que o Senhor possa estar nos dando livramento, Pai, que o Senhor possa estar nos direcionando, que o Senhor possa estar nos capacitando. Deus, que o Senhor possa estar nos dando virtude, vigor. Meu Deus, nos dando força para prosseguir, para caminhar, Pai, na Tua presença e para te bendizer e te exaltar, porque Tu és santo, adorado, meu Deus, Tu és fiel e Tu és maravilhoso. Graças te damos, Senhor. Deus, abençoa os nossos dias, nos livra das ciladas do inimigo, nos livra dos dardos inflamados do diabo, nos livra das setas malignas que tentam nos atacar, que tentam nos aprisionar, que tenta, Pai, nos paralisar. Te peço, nos dê vigor, Pai, e nos faz, Pai, caminhar, nos faz se chegar cada dia mais a Ti. Assim eu te agradeço por mais um dia, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler nosso salmo. Louvado seja Deus. Salmo 20. Ó Senhor, te ouça no dia da dificuldade. O Senhor te ouça no dia da dificuldade. O nome de Deus de Jacó te defenda. Envia-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite tua oferta queimada. Conceda-te de acordo com o teu coração e cumpra o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome do nosso Deus fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o céu, seu santo céu, com a força salvadora da tua mão direita. Muito forte mesmo essa palavra. Nós vamos estar continuando nosso estudo bíblico, né, para a glória do nome do Senhor Jesus, que é fiel e verdadeiro, né? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor seja dado, porque só Ele é santo, né, gente? Só o Senhor é Deus. Bom, ai, nossa, minhas pernas foram picadas de mosquito. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos entrar no livro. Vamos entrar no estudo da carta aos apóstolos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarado para ser Filho de Deus como poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, esse foi o nosso Jesus Cristo, que através dele nós alcançamos a nossa promessa de salvação, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre as quais sois também vós os chamados de Jesus Cristo. Então, nós somos chamados por Jesus Cristo, né, a andarmos segundo a fé, entre os quais a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Chamados para ser o que? Igreja, santos. Nós somos chamados para ser santos. Graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo mundo. Então, ou seja, aqui, Paulo está dizendo que através de Cristo, né,
nós somos filho de Deus, né, através de Jesus Cristo, através da nossa fé, que agora anuncia-se ao mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós alguns dons espiritual a fim de que sejais fortalecidos. Então Paulo recebia dons de Deus e ele passava para as pessoas ali esses dons de Deus para que essas pessoas fossem fortalecidas a prosseguir no caminho de Cristo Jesus. Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter em vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Então, Paulo ele não pregava para os judeus, mas ele pregava para os gentios, porque a palavra de Deus ela foi feita, né? Ela foi dada, na verdade. Ela foi dada para que todos nós alcançássemos a salvação, né? Porém, a gente vai estudar agora nesse livro a respeito da graça. Todos serão salvos porque Jesus morreu na cruz? Não, isso não é uma verdade, né? Mas a gente vai entender sobre isso, sobre a graça nesse livro aqui. Se Deus quiser, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, né? Concluir. Ora, eu não quero que ignore... Ah, tá, já lemos. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, ou seja, nós vivemos pela fé, cremos que Deus é provedor, cremos que Deus é fiel, mesmo que nossos olhos não contemplem algo que seja palpável, a gente acredita que Deus ele tem o melhor, ele tem algo firme, mesmo que nós não estejamos vendo algo que esteja firmado, você entende? Porque a palavra de Deus é fiel para poder fazer aquilo que não existe a existir. Então, por isso, nós vivemos pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações e no seu coração insensato se obscureceu. Então, muitas das vezes nós abandonamos o caminho com Deus, né, por conta de pensamentos, por conta de vãs imaginações e de sentimentos insensatos nos nossos corações. Por isso que a gente tem que pedir a Deus, Deus, guarda o meu coração, porque do coração provém a saída da vida, né? As fontes da vida. Então, ou seja, eu preciso guardar o meu coração. Deus, guarda o meu coração. Professando-se sábios, se tornaram loucos. Então, gente que estuda demais, essas pessoas que fazem muita teologia acabam não vivendo mais pelo Espírito e somente pela letra. E a letra em si só ela mata, porque para mim viver a letra, para mim viver a palavra, na verdade eu preciso do Espírito Santo, você entendeu? Então, e mudaram a glória de Deus incorruptível para uma imagem feita à semelhança de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes de répteis. Portanto, Deus também os entregou à sujeira por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém? Então, ou seja, o homem, por conta dos seus desejos, eles trocaram
a verdade de Deus em uma mentira. Isso é muito forte, gente. Porque esta causa, Deus entregou afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Olha, isso é muito forte, porque aqui fala de que as mulheres elas mudaram o uso natural para o uso que não é natural. E é sobre isso que aqui a palavra diz. O natural que é minha pele, mas eu vou lá, eu maqueio a minha pele e ao invés de usar a verdade da minha pele, eu uso a mentira de uma maquiagem, né? Isso é muito forte. Ao invés de eu usar aquilo que Deus me deu, que foi, né, enfim, o meu olho, eu vou lá e troco e coloco um outro algo que é uma mentira, né? E eu tive uma experiência muito forte, porque até olha a coisa aqui, ó, né? Eu tinha feito aqueles negócios nos dentes, né? Há muitos anos atrás, e aí acabou que eu precisei de... eu precisei, tô olhando meu cachorrinho beijando um outro, ele tá bonitinho. E aí eu precisei de desgastar as coisas e eu fiquei com um defeitinho aqui no meio do dente, né? E aí mais pra frente eu fui lá e tampei, e Deus me mandou destampar aquilo, né? Então a gente vê que aqui a Bíblia fala sobre isso. As mulheres mudaram o uso natural daquilo que é contrário à natureza. Né? Um exemplo, eu tinha silicone no meu peito, eu fui lá, botei o silicone que não era natural e tirei a minha natureza. E agora eu tive que tirar para poder ficar natural novamente. Você entendeu? O que a Bíblia está falando aqui também? É por esta causa, os entregou as afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Ou seja, eles começaram a ficar homem com homem, né? E também mulher com mulher, que não é a natureza de Deus, né? Que não é a criação de Deus, não é essa. Deus fez o homem para a mulher para o homem. Deus não fez a mulher para né, praticar o sexo. E eu falo isso abertamente, gente, porque tem gente que não gosta, mas tem muita gente sendo ajudada através disso, né? Porque as pessoas de hoje, elas não têm mais coragem de falar sobre isso. E assim muitas pessoas se perdem. Quantas pessoas me procuram, né, para poder confessarem coisas e ali pedirem ajudas espirituais para poder saírem de certos pecados, né? A respeito também a gente sabe do sexo anal que não agrada ao Senhor, né? E as mulheres, elas fazem isso para poder agradar o homem, para poder, enfim, né? Às vezes até mesmo por prazer, sendo que Deus não nos fez para isso. Deus, ele fez a gente para nós, sim, a gente tem os nossos, né, ali os nossos órgãos para que a gente fizesse, procriasse e para que a gente também tivesse ali prazer, né? Porque a Bíblia fala que Sara teve prazer, né? Então, ou seja, ele fez isso, ele fez tudo certo. Mas não aquela parte lá, não é para isso, aquela parte lá é para outra coisa, né? A gente sabe. E como eles se importarem em reter Deus em conhecimento. Deus os entregou a mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm. Então, ou seja, Deus, ele os reprovou por conta disso. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, maliciosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes ao Pai, sem conhecimento, infiéis no pacto, sem afeição natural, implacável, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas tem prazer naqueles que as fazem. Então, olha só, você lembra que a gente estudou sobre uma passagem que falava
que existem pecados para morte e existem pecados que não são para morte, pois esses pecados daqui são para morte. E eu vou repetir para você entender quais são os pecados para morte. Toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, maliciosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem conhecimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os cometem tais coisas são dignos de morte. Então, esses pecados dos quais eu falei agora, eles são dignos de morte. Então, ou seja, a Bíblia fala que o pecado ele leva à morte. E existem pecados que não são dignos de morte. Mas esses são. Então, que a gente venha se autoanalisar para ver onde é que nós estamos errando, para que nós venhamos nos consertar para alcançar a salvação de Cristo. Amém? Porque sem a gente, não adianta, aceito Jesus, mas sou invejoso. Aceito Jesus, mas sou contendeiro. Aceito Jesus, mas sou fofoqueiro. Aceito Jesus, mas assassino as pessoas. Aceito Jesus, mas falo mal dos outros. Irmão, não tem graça que te salve, tá bom? Então, peça a Jesus para te libertar. E é isso. Beijo no coração, paz, Senhor Jesus. Bom dia.